Olá, patinamores! Como é que vocês estão? Como é que foi o dia dos namorados de vocês? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Quero saber quem tá namorando, quem tá solteiro, quem tá casado, quem tá enrolado. Bom, seja qual for o seu estado civil, esse vídeo é pra você se apaixonar. Sim, eu trouxe uma lista com os 10 programas de patinação mais românticos de todos os tempos. É claro, tudo sob a ótica da minha humilde opinião. Uma pessoa apaixonada, curiosa, obcecada, mas que não tem exatamente o conhecimento técnico de patinação. Então, eu estou aqui analisando emoção, aquilo que eu senti ao ver aquelas apresentações na tela. Já digo pra vocês que foi uma lista muito difícil de ranquear. Muito, muito, muito difícil de ranquear. Porque todos os programas são muito bons e muito românticos à sua maneira. Cada patinador, cada dupla coloca o seu jeitinho, a sua forma de demonstrar o amor e o romantismo e o sentimento. E, como eu acabei de dizer, tem muito programa aqui de dupla, né, de pares, ou de dança no gelo. Por quê? Porque é meio que óbvio a gente pensar em programas românticos e pensar em programas que são protagonizados por casais. Mas tem um programa individual que eu acho belíssimo. Eu acho muito romântico. Eu acho assim que essa pessoa conseguiu fazer praticamente o inimaginável por ter feito um programa romântico sozinha, sabe? Então, fica nesse vídeo, fica até o final pra você saber quem é o patinador ou a patinadora que conseguiu fazer esse feito. Não se esquece, já curte, já comenta aí qual que você acha super romântico, antes mesmo de começar a lista. Eu quero saber qual que você acha ultra romântico. Esteja ele, um programa ultra romântico, esteja ele nessa lista ou não. Então, vamos pro vídeo. 10º lugar está o programa que deu à dupla alemã Aliona Savchenko e Bruno Massot o ouro olímpico em Pyeongchang 2018. Eles patinam ao som de La Terre Vue du Ciel, ou du Ciel, Ciel, alguma coisa assim. É uma peça muito bonita, muito emocional, e que eles conseguem trazer uma conexão muito grande. Mas assim, ele não é exatamente romântico e amoroso no sentido clássico. Ele traz uma coisa de épico que eu particularmente gosto. Mas eu o coloquei aqui em último na lista não porque ele seja ruim. Calma. Eu adoro esse programa. Eu assisto, tipo assim, muitas e muitas vezes. Ele tá numa lista separada de programas que eu sempre assisto. Sempre que eu quero, sei lá, me inspirar, eu sempre assisto esse programa. Eu acho lindo. O figurino, a coreografia, a música. E pra mim, o que é muito bonito também, mas não tem a ver com o programa, é quando eles terminam e eles percebem que eles fizeram uma apresentação digna de ouro. Apesar deles, sabe, apesar de tudo que principalmente a Aliona passou em toda a carreira dela, trocando de parceiro e perseguindo esse sonho durante toda a carreira. Eu acho que, na verdade, a grande lição desse programa não é exatamente o amor romântico, mas o amor pelo esporte. Mas ainda assim, é um programa belíssimo, com uma trilha tão bonita, que você fica assim, uau. É muito bonito, muito emocionante, recomendo. Em 9º lugar está a dupla de dançarinos do gelo francesa Marina Anissina e Gwendal Pezerin. Na verdade, Marina Anissina eu acho que é russa. Mas ela praticamente ficou famosa competindo pela França, então consideraremos aqui ela francesa. Marina Anissina e Gwendal Pezerin apresentaram no Mundial de 2001, mais especificamente na exibição de gala do Mundial de 2001, um programa, assim, uma apresentação que eu não diria que ela é romântica também no sentido clássico. Sabe aqueles filmes de comédia romântica em que tem uma mulher que ela é, uau, super
cool e dominador, e o cara fica meio, sabe, assim, cachorrinho por ela. Eu acho que é esse programa. Eles se apresentam ao som de Susanna, e assim, eu adoro a dinâmica dos dois, eu adoro, assim, praticamente todos os programas que os dois fazem são muito bons. Mas eu gosto desse em específico porque ele é divertido, ele é leve, ele é como se você estivesse assistindo uma comédia romântica dos anos 90. Só que em forma de uma apresentação no gelo. E é muito bom, porque ele mostra toda a dinâmica ali meio. Eu não diria uma dinâmica de poder, porque eles não têm poder um sobre o outro. Mas eu acho que a Anicina sempre tem esse lado mais dominadora. E o Peiserrat sempre assume esse papel um pouco mais submisso, sabe? Meio como se fosse um cachorrinho, tipo, Kelly Key, vem aqui que agora eu tô chamando. Eu acho que é muito isso. E esse programa fica muito claro. Mas se você gosta de comédia dos anos 90, aquelas comédias assim, bem clássicas, bem bobinhas, que eu adoro, eu acho que esse programa é perfeito. Ele é a essência de uma comédia romântica dos anos 90. É isso. Bom, em oitavo lugar, eu coloquei o programa que eu não sei exatamente qual é a competição, da Evguenia Lopareva e do Geoffrey Brissot, da França também. Eu os considero meio que os filhos espirituais da Marina Nissina e o Gwendal Peiserrat. Eu acho eles muito, assim, a mesma energia, a mesma dinâmica. Não exatamente a mesma energia, mas lembra um pouco a dinâmica dos dois. E aí eu coloquei o programa em que eles dançam ao som de Elegie, Prelude, de Rachmaninoff. E eu acho muito bonito esse programa deles, porque eles se conectam de uma forma, assim, muito bonita. Muito, muito, muito bonita, muito elegante. E é bem diferente do que eles apresentam usualmente, porque eles são mais, mais diferentões, eles gostam de eletrônica, enfim. Mas esse programa, eles estão muito conectados. E essa música, ela é muito emocional, muito profunda. E eu realmente gosto. Realmente gosto desse programa. Eu acho que ele é romântico, mais uma vez, não de um jeito clássico, mas de um jeito mais profundo. Até porque Virginia Lopareva e Geoffrey Brissot não são um casal, então, sabe, fica um pouco mais difícil, sim, você fazer um programa ultra romântico se você não é um casal. Mas vocês vão ver nessa lista que tem muita gente que consegue, sim, fazer um programa muito bom, mesmo sem se relacionar ali. Pelo menos não que a gente saiba. Então, vamos pro próximo. Em sétimo lugar, eu coloquei uma dupla muito famosa. Muito famosa, talvez eu seja muito criticada por ter colocado essa dupla nesse patamar. Mas vocês vão ver que é porque tem muita gente muito boa aqui pra frente. Eu coloquei em sétimo lugar a dupla canadense Tessa Virtue e Scott Moyer. Sim, eles são conhecidos por ter uma química muito forte. E, assim, eu coloquei um programa que talvez não seja tão conhecido do público, que é o programa que eles dançam ao som de Claire de Lune. Eu amo essa música. Eu amo de paixão essa música. Eu acho ela muito bonita. É Claire de Lune, de Claude Debussy. E ela é muito bonita. Ela tem, assim, essa coisa meio canção de ninar. E eu acho que é isso que eles querem trazer pro programa. É como se o Scott, né, que faz ali o personagem masculino do programa, quisesse velar o sono da sua amada. E aí, é claro, a gente tem levantamentos muito bonitos, muito poderosos, sabe, assim, complexos, que virou a marca registrada deles. Eles têm passos em que eles se entrelaçam e praticamente formam um só, que também é uma marca dos dois, naquela química incomparável dessa dupla canadense que foi bicampeã olímpica, né? Eu acho um programa... Poderia ter escolhido qualquer outro programa deles.
Eles têm muitos programas extremamente românticos e apaixonantes, alguns até meio sensuais, mas eu acho que esse programa traz uma coisa mais singela, sabe? Eu não sei se é porque eles estavam bem no início da carreira também, mas era uma coisa mais singela, mais delicada, que não é aquela paixão, sabe? De pá! Não. É uma coisa exatamente como se ele estivesse velando o sono da sua amada, com carinho, com cuidado. Eu acho isso bem, bem, bem bonito. Então, vamos pro próximo. Em sexto lugar, a gente tem outra dupla canadense. Essa dupla canadense é um pouco mais nova e se apresentou agora nas Olimpíadas de Inverno de Milano Cortina 2026. E eu sou completamente apaixonada por esse programa. É simplesmente o programa Nureyev, da dupla Marjorie Lajoie e Zachary Lagan. E eu sou ainda mais apaixonada por esse programa, porque é basicamente o último programa que essa dupla apresentou juntos. Após 15 anos, eles se separaram. Sim, eles competiam desde crianças e acabaram se separando esse ano. Mas eles deixaram pra gente essa obra de arte que é o programa de Nureyev. Eu acho lindo, lindo, lindo. Eu me arrepio sempre que eu penso nesse programa, porque é como se tudo se completasse. O figurino, desde o figurino até a coreografia, tudo se completa. O figurino é ela com um vestido que começa negro e termina branco, num degradê muito bonito, logicamente, um degradê bem trabalhado. E ele é ao contrário. Tipo, vem dos pés o preto e vai chegando mais pra cima numa camisa branca. Só que também num degradê. Então é como se eles se completassem num yin e yang de escuridão e luz. E é como se, principalmente ele, é como se ele se apaixonasse e aceitasse a sua própria escuridão. Sabe, não sei, eu tive essa interpretação. Talvez esteja completamente errada, mas eu tive essa interpretação. E eu gosto também da forma como ela interpreta praticamente um corvo. E é tudo muito lindo. Simplesmente assistam. Só assistam pra poder entender do que eu tô falando. É muito, muito, muito bonito, muito emocionante. E ainda bem que essa dupla só se separou depois de ter feito esse programa, porque é assim, sabe? Eu fiquei realmente triste quando eu soube que eles se separaram, porque eu tinha gostado muito desse programa e eu já tava virando fã deles. E aí, quando eu soube que eles se separaram, eu fiquei, meu Deus, que tristeza. Mas, pelo menos ficou aí pra gente no Nureyev. Confiram no Nureyev e se apaixonem, tanto quanto eu me apaixonei. Com certeza, um dos melhores programas que eu já assisti em toda a minha vida. Em toda a minha vida de fã, vamos dizer assim. É muito lindo, sério. Seguindo para o top 5 dessa lista, eu tenho, de novo, eles, Marina Nissina e Gwendal Bezerra, da França. Só que eles num outro programa, um programa, inclusive, bem famoso, né, no meio da patinação, que é Prokofiev. Simples. Romeu e Julieta, de Prokofiev. E pra mim, diria que é o melhor Romeu e Julieta da história. Muita gente já fez Romeu e Julieta, mas ninguém fez como Marina Nissina e Gwendal Bezerra. Eles encarnaram essa história de amor trágica de William Shakespeare e trouxeram pro gelo, ali naquele curto espaço de tempo, praticamente toda a história. Se você conhece a história de Romeu e Julieta, você vai identificar todos os pontos nesse programa. Se você também não conhece, você vai identificar uma história de amor que começa muito rápido e que termina tragicamente na morte dos dois. Só que de uma forma bonita, elegante, bem trabalhada, não só com o balé de Prokofiev,
que é muito profundo, intenso e nem um pouco romântico, tá? É um balé extremamente pesado, mas eles conseguem fazer com que Romeu e Julieta seja transportado pro gelo. E isso pra mim é assim incrível. Por isso que eles estão aqui no top 5. Apesar deles estarem lá embaixo com Suzana, eu os coloquei como Romeu e Julieta aqui no top 5 porque eu acho belíssimo. É incrível, eu acho que ninguém nunca conseguiu fazer um Romeu e Julieta tão bem feito. Até o figurino é bem feito. Te transporta pra história ali na Renascença. É incrível. Simplesmente assistam. Em quarto lugar, nós temos outra dupla francesa, mas essa é um pouco mais recente que a Innicine e o Pays Errat. É a Gabriela Papadakis e o Guillaume Cizeron. Eu trouxe nesse quarto lugar o programa em que eles dançam ao som de Sonata ao Luar. É, assim, é simplesmente perfeito. Gabriela Papadakis e Guillaume Cizeron não são mais uma dupla, mas enquanto foram uma dupla excepcional. Eles foram, né? Eles foram uma dupla que tinha muita sincronia, eles pareciam conectados no gelo como um só. Isso chamava muita atenção. E querendo ou não, isso é extremamente romântico. Mas eles dois não eram um casal. E até onde se sabe, nunca foram um casal. E assim, pra mim, esse programa de Sonata ao Luar, que foi apresentado em Pyeongchang em 2018, ele é. Ele é. Não sei explicar. Mas ele consegue pegar uma música que é até meio depressiva. Ela é triste, profunda e até meio depressiva, do Beethoven. E ela consegue. Eles conseguem fazer com que fique romântico. Não tem outra palavra. É simplesmente romântico. Nesse mesmo ano, eles competiram praticamente pau a pau com a Tessa Virtue e Scott Moyer, que apresentaram um tango de Roxane. E assim, mais uma vez, posso ser muito criticada, mas eu acho o tango de Roxane muito sensual e não tão romântico, apesar de muita gente gostar desse programa do Tango de Roxane por achar ele extremamente romântico. Eu não acho. Eu acho ele mais sensual do que romântico. E acho a Sonata ao Luar de Gabriela Papadakis e Guillaume Cizeron muito mais bonita, mais elegante. Eu não sei, eu acho, inclusive, que, mais uma vez, uma interpretação minha do programa é que eles trouxeram. É que eles trouxeram como se ele, que é o personagem masculino, estivesse de fato fazendo uma serenata para a Lua, estivesse se apaixonando para a Lua, que estaria representada pela Gabriela Papadakis. E é muito lindo. Eu acho, assim, de uma delicadeza, um programa delicado que traz essa aura de romance sem ser vulgar ou extremamente sensual. Que também não é ruim ser extremamente sensual, desde que você consiga dosar, logicamente. Mas é isso. Em quarto lugar, nós temos Gabriela Papadakis e Guillaume Cizeron da França. Chegamos ao top 3. Vamos dizer que seria a medalha de bronze. Para quem? Ela, que conseguiu sozinha fazer um programa romântico. Sim, sozinha. Ela, somente ela, no gelo. Anastasia Gubanova, da Geórgia. Eu acho o programa dela de Ghost muito bonito. E assim, eu acho que eu o coloquei no top 3 justamente por ser um programa individual que consegue traduzir o romance, sabe? Ela patina ao som da trilha sonora do musical de Ghost e tudo, mais uma vez, tudo no programa se completa. Só que lá,
diferentemente dos programas em dupla, ela não tem uma dupla. Ela trabalha com uma ideia, uma ilusão, com uma garota apaixonada sozinha. Então, assim, é de uma singeleza que a Anastasia Gubanova conseguiu agarrar a gente pelo coração. E, mais uma vez, tudo é muito bem pensado nesse programa. Desde a escolha da música, até a coreografia, que a Anastasia Gubanova consegue sustentar muito bem, né? Um balé, assim, sabe? Muito bem feito. E o figurino. O figurino é uma das partes altas ali do programa, é um dos pontos chaves do programa, porque é um figurino que você fica. Ah, mas é só um vestido branco. Mas quando você olha de costa, você vê aquele trabalho intrincado, formando dois rostos. E assim, mais uma vez, simplesmente bonito. Simples. E é literalmente isso. Ele é simples, mas na simplicidade ele consegue ser complexo, bem feito, bem trabalhado. Eu gosto muito desse programa e eu gosto de como a Anastasia Gubanova conseguiu fazer isso, fazer um programa ultra romântico sem ter um par, né? Olha, tá vendo pra você aí que está solteira? Se inspire na Anastasia Gubanova. Você consegue ser uma pessoa romântica sem ter exatamente um par. Vamos dizer assim, com a medalha de prata, nós temos a dupla americana Caitlin Howard e Jean-Luc Baker, que hoje vai fazer dupla, né? Que atualmente está fazendo dupla com a Marjorie Lajoie dos Estados Unidos. A dupla americana trouxe um programa que eu acho lindo, se não me engano, é um programa de 2017, que eu acho assim. Eu falei isso muitas vezes, né? Mas é simplesmente perfeito. Que eles dançam ao som de Liebestraum, de Franz Liszt. Enfim, vocês sabem quem é. Eles dançam ao som de Liebestraum, número 3, e que é uma peça extremamente romântica, que é como se fosse uma história de amor em forma de música. E os dois, tanto Baker quanto Howard, eles têm uma química muito grande. Eu acho que, assim, talvez eu ainda não tenha visto uma dupla americana que tenha tido uma química tão boa quanto esse casal nesse programa. Eles praticamente contam, de fato, uma história de amor no gelo. É como se você começasse desde o momento que você conhece uma pessoa até o momento que você entende que você a ama. É exatamente esse programa. Eles conseguem traduzir não só a música, como o conceito da música, que é exatamente uma história de amor. Então, é simplesmente lindo. Tô olhando minha gata ali. É simplesmente lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que eles conseguiram traduzir esse conceito de história de amor completa nesse programa de Liebestraum. É realmente muito bonito. Vale a pena conferir. E em primeiríssimo lugar está a dupla, que também foi um casal fora do gelo, que tem a história de amor mais bonita e mais trágica também da patinação. Se você não veio dos vídeos curtos, vai lá assistir que eu conto a história deles. É a Ekaterina Gordieva e o Sergei Grinkov. Eles trazem aqui um programa que foi o programa da turnê do Stars on Ice, um programa de 1995. Sim, gente, o ano que o Grinkov morreu. É um programa muito bonito, muito emocional, ao som de The Man I Love. E assim, é um programa que mostra o ápice do amadurecimento esportivo, artístico e acredito que até como casal do Grinkov e da Gordieva. É um programa bonito,
não só bonito, ele é emocionante não só por ele apenas, mas, claro, por todo o contexto. Quando a gente sabe que provavelmente o Sergei morreu tempos depois, né? Porque é em 1995. Já tô dando spoiler, né, pra vocês. que E aí a gente vê aquele programa todo perfeitinho, sabe? A Gordieva tão feliz. É, assim, ele tá em primeiro lugar porque, sim, é um programa lindo. Eles têm uma química absurda, logicamente, porque eles eram um casal super apaixonado e eles transbordavam isso pra apresentação deles no gelo. E então a gente fica assim, até com o coração apertado, porque é lindo, mas é triste quando a gente sabe da história completa. Mas a gente vai aproveitar só o programa em si. O programa em si é muito bonito, ele é extremamente elegante. E é como se ele estivesse contando como uma mulher se sente com o seu homem que a ama. Simples assim. E sim, toda a coreografia é pensada para passar isso. E a Gordieva encarna muito bem o papel dessa mulher que é muito amada, porque ela não encarna o papel, ela era realmente muito amada e ela amava muito o seu amado. E ele também faz esse papel daquele homem que, sabe, que suporta, que ajuda, que tá ali todo o tempo, sabe, ali pra. Não é suporta a palavra, é. Que tá ali pra sua mulher. É exatamente isso que ele representa nesse programa. E é por isso que é por isso que ele tá aqui em primeiro lugar, porque ele mostra essa dinâmica de um casal que era um casal fora do gelo e eles conseguiram trazer pra dentro do gelo um pouquinho da história e do amor deles. Então, por isso também que eles estão em primeiro lugar. The Man I Love, de Ekaterina Gordieva e Sergei Grinkov, é o meu primeiro lugar. É, pra mim, o programa mais romântico de todos os tempos. Apesar da gente ter visto aqui programas belíssimos, programas muito bem executados e que tem também química absurda, que tem uma história muito bonita, mas, pra mim, esse é o campeão de todos. Pelo contexto, pela história, pela coreografia, pela música, tudo nele grita amor e romance. Então é isso. E então, o que vocês já acharam dessa lista? Acharam que ficou faltando algum? Acharam que ficou sobrando algum? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Quero saber também qual foi o que vocês mais gostaram. Se tiver faltando algum que vocês acham incrivelmente romântico, deixa aí nos comentários também. Quem sabe eu não faça uma outra lista de programas super românticos com a sugestão de vocês. Eu achei muito legal fazer essa lista, porque eu sou uma pessoa muito romântica. Então, eu adorei fazer essa lista e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar. Compartilha aí com o crush de vocês, com o namorado, com o ficante prêmio, com o marido, enfim. Compartilhem. Compartilhem com a família, com os amigos coloridos, com os inimigos também. Mas não esqueçam de dizer para eles serem bem respeitosos nos comentários, por favor. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se apaixonado. E até mais ver. Um grande beijo e tchau!